E aí, pessoal, vamos então à nossa primeira aula de lógica. E a nossa primeira aula de lógica vai falar de um tema bem importante que vai acompanhar a gente assim, ó, para sempre, tá? Que é a lógica sequencial. O que é a lógica sequencial? A lógica sequencial é um tipo de lógica em que as instruções que a gente dá para o nosso código, né, para as nossas aplicações, elas são executadas uma após a outra. Então, a gente tem uma sequência. O que é uma sequência, né, gente? É assim, vou dar um exemplo aqui. A gente está lá, a gente comprou um armário, né? Um guarda-roupa. E esse guarda-roupa, né, a gente mesmo montar, né? Quando a gente vai montar esse guarda-roupa, a gente precisa seguir uma sequência, né, um manual que vai nos dar um passo a passo de como que a gente deve montar esse guarda-roupa. E assim, vamos imaginar que a gente começasse montando o guarda-roupa e esquecesse de colocar os pés dele, por exemplo. Se a gente colocasse os pés do guarda-roupa no final, talvez isso se tornaria muito difícil, ficaria muito mais complicado a gente colocar os pés no final. Sendo que o nosso manual estava mandando que a gente colocasse os pés do guarda-roupa no início. Então é mais ou menos isso que é a nossa lógica sequencial. Ela é uma série de instruções, né, como se fosse um manual que nos diz exatamente qual é a sequência que deve ser seguida, qual é a ordem que deve ser seguida. E então a nossa lógica é uma lógica em que as instruções são executadas uma após a outra em uma ordem de acordo com conforme aquilo está aparecendo no código. É igual também uma receita de bolo, quando a gente coloca o bolo, faz o bolo, depois bate a massa, daí depois coloca essa massa para assar. Então é uma sequência, são instruções, é um passo a passo de um código. E por que a lógica sequencial ela é tão importante? Porque toda linguagem de programação vai executar as instruções na ordem em que elas são escritas. Então, se você colocar o seu código em uma ordem, então você vai colocar uma instrução, então a primeira instrução para o seu código, a segunda instrução, a terceira instrução, a quarta instrução. Esse código ele vai seguir exatamente essa ordem que você determinar. Então você precisa sempre entender qual é a verdadeira ordem, qual é a verdadeira sequência que o seu código segue. Todos os códigos, eles seguem de regra, tá? A seguinte sequência. Eles começam em cima, então de cima para baixo, tá? Essa é a ordem, tá? De cima para baixo. Então, a primeira sequência que ele vai executar é a que tá bem em cima e depois embaixo, e aí depois é de baixo e depois é de baixo. E também da esquerda para direita. Então, você começa o código nessa ponta da esquerda, né? E vai indo para cá, da esquerda para direita, da esquerda para direita. E aqui, então, vamos colocar assim, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Essa é a ordem sequencial de um código. Mas assim, isso aqui tá bem genérico, né? Pode ser qualquer coisa aqui sem a gente conseguir ver num código, isso não parece fazer tanto sentido. Então, para que a gente consiga entender melhor isso tudo que eu tô falando, eu vou colocar agora, a gente vai construir o nosso primeiro código, tá? Para a gente começar já com as nossas primeiras instruções no código e a gente também conseguir entender o que é essa lógica sequencial. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai abrir a nossa IDE, né, que a gente já instalou em IntelliJ. Então, aqui, eu vou aqui em iniciar e já vai aparecer aqui a minha IDE. Ótimo, eu estou aqui com a minha IDE, a minha é a versão 2025. Algumas versões mudam um pouquinho esse início, mudam um pouquinho a forma como o projeto inicia, mas de regra, você vai sempre ter... fora algumas questõezinhas a mais ou a menos, o código, a forma de montar o código é sempre a mesma, tá? Quando você abre a sua IDE, você vai clicar aqui, ó, em New Project, ou seja, a gente vai criar um novo projeto. Vai abrir essa aba aqui.
Essa aba aqui, ela tá me dizendo qual é a linguagem de programação que eu vou criar esse projeto, e aí, nesse caso, a gente vai usar Java, né, que é o que a gente está aprendendo aqui. Vamos chamar o nosso projeto de primeiro projeto, tá? Que é o nosso primeiros códigos mesmo. Aqui a gente define em qual local a gente vai gravar esse projeto. Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês podem colocar, por exemplo, aqui eu tenho umas pastinhas, ó, que eu consigo colocar os meus códigos. Então, eu vou colocar uma pastinha aqui chamada repositórios, que é o nome que se dá para quando a gente constrói códigos, a gente chama eles de repositórios, tá? Então eu vou abrir uma pastinha repositórios e vou colocar esse meu primeiro projeto dentro dessa pastinha repositórios. Acho que fica mais organizado e toda vez que eu quiser encontrar esse primeiro projeto, eu vou encontrar ele lá dentro da minha pastinha de repositórios. E aí, a gente vai selecionar aqui qual é o sistema de build. O que é o sistema de build? É o sistema que faz o nosso código rodar. Depois, com o tempo, a gente vai trabalhar com o Maven e com o Gradle, que são os nossos gerenciadores de dependência e de build. Mas, por enquanto, a gente vai usar o IntelliJ mesmo como o nosso sistema de build, porque a gente não tem necessidade, nesse momento, de trabalhar com Maven e Gradle. Com o tempo, a gente vai trabalhar com isso aqui. Outra coisa que é interessante aqui a gente já vê o JDK, né? O JDK aqui, para mim, ele tá selecionado, olha só, se eu clico aqui, tem todos os que eu tenho na minha máquina. Olha quanto JDK eu tenho instalado na minha máquina. Provavelmente vocês vão ter o 21, né? E talvez, quem baixou o 17, quem instalou o 17, vai ter o 17 aqui. Outra forma que tem aqui, caso você... eu tenho 21, mas eu quero fazer com o 17. Eu tenho 21, mas eu quero fazer com o 24. Aqui você também pode fazer o download do JDK direto pelo IntelliJ. Isso aqui é bem interessante saber, tá? Essa é uma segunda forma de instalar o JDK na sua máquina. Como? Fazendo aqui, ó, clicando em download JDK, você vai aparecer aqui pelo próprio IntelliJ as versões que ele tem disponível, ó, desde as primeiras versões. Você pode selecionar a versão, por exemplo, 21, e aqui quem é o responsável por distribuir essas versões. Nesse caso aqui a gente tem da Amazon, tem da Zulu, tem de várias outras aqui, da JetBrains, a própria JetBrains tem versões, né, tem distribuições do JDK. Se você quiser, você também consegue fazer o download do JDK direto pelo IntelliJ. Então, como ele é uma ferramenta muito completa para isso. A gente já tem o JDK instalado na nossa máquina, então a gente pode só seguir selecionando aqui o nosso JDK. Vou usar o 21 aqui com vocês, tá? Esse Add Sample Code eu vou deixar marcado para vocês entenderem. O que ele faz? Ele dá um código de exemplo, tá? De regra, vocês não tem problema deixar esse carinha marcado, mas a gente vai apagar esse código de exemplo depois para a gente fazer o nosso próprio código, tá? Vou deixar ele marcado aqui para vocês verem, tá? E aí eu vou clicar em Create. Ele vai criar já tudo. E aqui tá a primeira coisa que vai aparecer aqui, ó. Deixa ele carregar, ó, tá escaneando o meu projeto. Pronto, ele escaneou o projeto. E agora o que a gente consegue ver aqui? Essa aqui é a classe main. O que é a classe main? Bom, a classe main é o seguinte, todo código ele precisa estar dentro de uma classe, certo? Então, todo código ele tem que estar dentro de algum arquivo, né? De algum file, um arquivo, tá? E vamos chamar isso aqui de um arquivo .java, tá? E essa classe, esse arquivo, essa classe main é o nome que a gente dá para a classe principal do nosso projeto. Vamos dizer assim, a origem de todo o nosso projeto está dentro dessa classe main. Vocês vão ver conforme o tempo que todo projeto tem essa classe, tá? Com essa instrução aqui, ó, public static void main. O que é o public static void main? É um coração da execução do nosso programa, tá? Ele é o ponto de partida do nosso programa. Quando a gente roda um programa em Java, a primeira coisa que a máquina vai procurar
é esse método com essa assinatura aqui. Public Static Void Main. Então, vocês vão sempre ver esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tá presente em todos os códigos Java que vocês pegarem. Isso aqui é padrão, tá? Ele é realmente um código muito padrão e ele é realmente o ponto de partida. Então, todo programa Java procura esse carinha aqui para iniciar a execução do programa. Como falei, conforme a gente for avançando, vocês vão ver que tudo vai ter esse carinha aqui, o Public Static Void Main. Depois, conforme a gente for avançando no curso, vocês vão ter que sempre criar, tá? Essa linha de código, que é o Public Static Void Main, que é a nossa base, que é o nosso ponto de partida. Durante o nosso curso, eu vou copiar e colar ele todas as vezes, mas eu vou ensinar um macetezinho aqui para vocês, porque eu acho que vai facilitar bastante, tá? O que é o macetezinho? Quem tá usando IntelliJ vai conseguir usar esse macete, tá? Vai simplesmente escrever a palavra main e dar um tab. E quando vocês escrevem a palavra main e dão um tab, essa instrução inicial do nosso código Java vai surgir, vai aparecer, tá? Então, lembrem-se desse macete, main e o tab, ou main e o enter, também funciona, main e enter, ou main e tab, e vai aparecer o ponto de partida do nosso código. A gente vai usar isso depois com o tempo, mas fica aqui uma dica, então. Vamos para nossas instruções iniciais aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é apagar, ó. Apagar esse cara aqui, ó. Esse system out print, ó, ln, e esse for aqui, tá? Que é aquilo que eu falei, que são códigos de exemplo que o IntelliJ coloca para nós, mas que a gente agora não vai utilizar, tá? A gente não precisa desse código de exemplo agora. Então, a gente apaga. Ponto, simples assim, tá? Depois isso aqui não vai mais aparecer para nós, porque a gente vai continuar aqui dentro mesmo os outros códigos, mas é interessante a gente saber que a gente pode apagar isso aqui e tá resolvido, tá? Agora vamos voltar para nossa lógica sequencial e a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática com esse código como que funciona a lógica sequencial, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é digitar um comando, uma linha de código que se chama system.out.println. O que essa linha de código faz? Ela é uma linha de código já pronta, já pensada para o Java, e o que ela faz? Ela imprime uma coisa para nós, tá? Ela vai imprimir isso na nossa tela. Tudo que a gente colocar aqui dentro vai imprimir na nossa tela. Vocês vão entendendo isso com calma, a gente vai estudar uma parte da lógica que é só pensada em impressões, né, e leitura, mas por enquanto vamos ficar assim. O system.out.println imprime coisas na nossa tela. Então, o que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir algumas ordens, tá? Vou colocar aqui, entre aspas, então, algumas instruções. Gente, se ficar um barulhinho, desculpa, meus vizinhos estão fazendo obras. Vou colocar aqui algumas instruções, então. Vou escrever assim, ó. Instrução número 1, tá? Deixa eu colocar o 1 aqui que não pegou. Opa. 1, tá? E agora eu vou copiar e colar isso aqui. Opa. Vou colocar aqui embaixo instrução número 2. E outro macete, se eu escrever a palavra salt e dar um tab, ele vai também digitar o system.out.println, ó. S-O-U-T, enter, system.out.println, tá? Eu até posso colocar aqui, não tem problema usar acentuação, tá? Aqui, isso aqui é uma instrução como se fosse um texto, tá? Então, vocês podem usar a acentuação correta, tudo aqui, tá? Bem certinho. Vou escrever, então, instrução número 1, instrução número 2. Eu vou simplesmente copiar e colar aqui, que vai ser mais fácil. Instrução número 3. Vou colocar mais uma instrução aqui, instrução número 4. Agora, eu vou executar o meu código. Tá vendo que tá aparecendo esse startzinho aqui, esse playzinho? É aqui que eu vou executar o meu código. Ah, professora, não tá aparecendo para mim esse startzinho. O que a gente pode fazer se não tiver aparecendo? Vai aqui nessas flechinhas aqui, File,
Project Structure, bem aqui, tá? E dá uma olhada se o teu SDK aqui tá apontando certinho, tá? Tem que estar apontado para o Java que você escolheu lá antes, se era o 21 ou se era o 17, tem que apontar bem certinho aqui, tá? Isso aqui é importante. Se não tiver isso aqui, realmente não vai dar certo o teu código, ó. Tanto que eu mudei aqui, ele recarregou tudo. Show, tá funcionando. Então, aqui, ó, apareceu esse playzinho aqui, eu clico nele e vai aparecer esse run, tá vendo, ó? Então, eu clico no run e ele vai rodar o meu primeiro código, olha só, vamos ver. Ó, ele rodou e fez a impressão que eu falei para vocês, ó. Instrução número 1, número 2, número 3, número 4. O que isso significa? Que ele começou aqui de cima, seguir as minhas ordens, né, as minhas instruções, e foi baixando, ó, a 2, a 3 e a 4. Agora, o que acontece se eu pegar e colocar a instrução número 3 aqui em cima? Tá? Vejam que eu baguncei agora a instrução, né? Vamos rodar aqui de novo. Olha o que aconteceu. Eu imprimi a instrução número 3 antes da número 1. Por quê? Porque a ordem é sempre, independente do que está escrito no seu código, a ordem é sempre de cima para baixo. Mesma coisa se eu colocar 4 aqui no lugar entre a 1 e a 2. Olha só. 3, 1, 4, 2, tá vendo? Por quê? Porque essa ordem é obrigatória. Essa ordem tem que ser seguida, sempre de cima para baixo. E isso é a nossa lógica sequencial, porque obedece uma sequência que a gente estipula quando a gente escreve os nossos códigos, tá? Nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco com mais calma várias outras coisas de lógica. Isso aqui é só o iniciozinho mesmo, né, do que a gente está aprendendo. Mas se vocês quiserem, podem ir treinando, podem escrever outras coisas, podem escrever, por exemplo, uma instrução de bolo. Primeiro, misturar os ingredientes. Depois, bater a massa. Depois, assar o bolo. Se eu colocar aqui isso aqui, ó, vou colocar as instruções, vou dar um play aqui. E, ó, aqui tá as minhas instruções na ordem que eu decidi. Se eu mudar a ordem, se eu botar aqui, ó, que é para assar o bolo antes de bater a massa, o que vai acontecer? Vai mandar assar o bolo antes de bater a massa. Então, essa é a questão toda, tá? Primeira coisa é entender a sequência de como que o nosso código funciona. E agora que você já entendeu essa sequência, pode mexer um pouco aqui no código, pode parar aqui, dar uma olhadinha, escreve mais algumas coisas, vai testando, vai treinando. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar com as lógicas sequenciais e a gente vai aprender um pouco mais também sobre tudo que a gente escreveu aqui, todas essas instruções. Então, até a próxima aula.